Olá pessoal, como vocês estão? Bom, hoje vamos começar um novo conteúdo, tá? Dentro do nosso programação orientada a objeto. Nós vamos começar hoje, tá? A falar um pouco sobre a interface gráfica do Java, tá? Então nós vamos trabalhar hoje com gerenciadores de layout. Vamos ver o que são esses caras e para que eles servem, como eles funcionam. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, o que acontece? Né? O Java trabalha também com uma interface gráfica. Nós já usamos algumas coisas em outras aulas, né? Nós já utilizamos os JOptionPen, né, dentro dele, tá? Então ele tem lá alguns pacotes. Então ele tem dois pacotes na verdade, que é o AWT e o Swing. A gente já usou o Swing, o JOptionPen, né? Nós temos uma interface gráfica que nas próximas aulas nós vamos começar a trabalhar com ela, tá? Uma ideia gráfica dentro do Eclipse. E a gente vai falar um pouquinho também de pacotes de JDBC, criação de executáveis, né? JDBC para a gente conectar no banco de dados. Daqui a algumas aulas a gente já vai começar a trabalhar com isso, né? Bom, o Java ele tem duas bibliotecas principais, tá? A AWT, que ela é mais antiga, né? A AWT vem de Abstract Windows Toolkit. O AWT ele tem as primitivas gráficas aí para criação de janelas, dialogues, frames, tá? E ele tem o Swing. O Swing é a parte a mais nova, tá? O Swing ele vem para a criação dos componentes gráficos. Então nós vamos começar a criar alguns componentes gráficos e vocês vão perceber muita similaridade aí com outras linguagens, outros tipos de interfaces, ideias que vocês já criaram, né? Então, aqui era um exemplo que vinha só para demonstrar, hoje em dia não vem mais no pacote, tá? Então ele vinha para a gente trabalhar com interface gráfica desktop aqui. Então ele tem um conjunto bem rico também, tá? De componentes gráficos. Então olha só, criando frames avulsos, dialogues, tá? Panels, toolbars, botões de tarefa, um menu. Nós vamos criar alguns elementos desses aí, tá? Nas próximas aulas, né? Então ele tem no nosso Swing alguns caras que são principais. Então, um dos contextos aí que existe dentro dele são os containers, ou também chamados de repositórios ou recipientes, tá? Então, o que são esses objetos que são containers? Eles contêm, como o nome sugere, outros elementos. Então, o principal que nós trabalhamos é o JFrame, né, que é uma janela de uma aplicação. Então, nós vamos logo mais começar a trabalhar com janelas, ou seja, formulários, né, interface de janelas. Tá? Então, quando a gente cria uma janela, ele é um frame, é um JFrame. No Java, ele sempre coloca nas classes gráficas agora o J, né, de Java Frame. Tá? Então, sempre tem no nome da classe que nós vamos criar essa sintaxe aqui, J e o nome dela, JFrame, JDialog, JOptionPen. Esse aqui a gente já usou, né? JFileChooser, por exemplo, para poder selecionar um arquivo, tá? Então, na verdade, todos esses caras vêm de herança de uma classe master, JComponent, tá? É uma classe interna e ela contém algumas diretivas para poder facilitar a nossa usabilidade, tá? Então, JPanel, JScrew, Split para divisão, Tabit, que é aquela de guias, Toolbox de ferramentas. Então todos esses caras herdam de JComponent internamente de forma automática, tá? Alguns valores como borda, posicionamento, se está visível, se não está visível, tá? Se está habilitado, se não está habilitado, tudo isso está na nossa superclasse aqui de JComponent, tá? Alguns caras a mais, por exemplo, no nosso pacote. Todos esses caras aqui que a gente está listando, nós vamos trabalhar com eles, tá, pessoal? Nas próximas aulas aí, a partir de hoje. Então, de Javax Swing, a gente tem componentes gráficos, por exemplo, um JLabel, né? É um rótulo, um JButton, um botão, JTextField é uma caixa de texto, tá? Então é um input de texto, né? JTextArea é um campo memo, checkbox para poder clicar, RadioButton, JChoice, que é um combo box, tá? São vários componentes que com certeza vocês já viram aí em outras linguagens, em outros tipos de situações, tá? Nós vamos ver dentro do Java aqui, tá? Que mais que a gente tem lá? Existem alguns componentes, alguns métodos que são dessa superclasse componente,
tá? Bounds, por exemplo, bounds eu posso setar as 4 dimensões x, y, largura e altura, ou eu posso usar separado, ó, set location, só defino posição de x e y, tá, do componente, x a largura a partir da margem esquerda, y a partir do topo, e size, width, height, largura e altura em pixels, né, pessoal, dado em pixels sempre, né? Então eu posso ter set bounds se eu quiser colocar os 4 valores, ou usar individualmente ali, tá? Location e size, né? E nessa superclasse tem alguns métodos também que são herdados, por exemplo, enable, que é um booleano. Enable, set enable true, habilita o componente. Set enable false, ele desabilita. Então vamos imaginar que tem uma ação lá, um botão calcular. Eu só quero calcular quando o cara informar todos os valores necessários por cálculo. Eu posso deixar o botão desabilitado, set enable false, e aí eu faço alguns testes. Na hora que ele preencher todas as informações, tá, tiver tudo ok, nós damos um set enable true. Ou visible, tá? Se eu quiser esconder um cara, também booleano, true false. Ou setar uma fonte, setar uma cor de fundo, set background. Foreground, setar uma cor do componente, a cor do, por exemplo, de um texto de um componente, tá? Então são possibilidades aí que nós temos, né, para poder estar trabalhando, tá? Mas o que interessa hoje na nossa aula, e a gente vai começar a colocar esses caras, são os gerenciadores de layout. O que acontece? Nós criamos nossos componentes dentro do Java em tempo de execução. Então a gente vai criar uma classe, vamos instanciar os nossos objetos gráficos, e aí a gente tem que colocar esses objetos dentro da nossa janela, dentro do nosso JFrame, do nosso contexto. O que acontece então? Como é que nós vamos controlar o posicionamento desses elementos, desses objetos que nós vamos instanciar dentro do nosso ambiente, tá? Então, para isso, eles criaram um contexto chamado gerenciadores de layout. Então, o gerenciador de layout é uma forma, tá, dele distribuir os objetos que nós estamos instanciando na nossa janela, tá, de uma forma ordenada. Então, tem vários gerenciadores possíveis, tá? E nós vamos ver 3 principais, tá? O Flow Layout, o Border Layout e o Grid Layout, tá? Então vamos dar uma olhada nesses 3 caras aí. O primeiro deles é o Flow Layout. Flow Layout é um cara linear, tá? Então o que acontece? Eu tenho minha janela, tá? Então acabei de criar um frame, um frame, né? E eu vou colocar como gerenciador, vou falar para o meu Java que o meu gerenciador, ou seja, o cara responsável por coordenar, por ordenar a inserção desses objetos que eu vou montar nele, dentro da janela, é o Flow Layout. E aí o que vai acontecer? Ele insere linearmente, tá? Linearmente, da esquerda para a direita. Então o primeiro componente que eu colocar, ele vai colocar na primeira linha. Eu coloco um segundo componente, ele vai colocar à direita desse cara. Um terceiro à direita do segundo, e assim sucessivamente, tá? Por default, por padrão, tá? O Flow Layout ele tem o valor center, ou seja, ele sempre vai ficar centralizado, tá? O que eu posso, quando eu criar o meu Flow Layout, eu posso usar o parâmetro left se eu quiser alinhado à esquerda, ou right se eu quiser alinhado à direita, tá? Isso daí nós vamos depois ver como que é o construtor dele. Então, set layout, new flow layout, né? Que é um construtor básico, ou seja, com o valor padrão, center. Ou se eu quisesse criar um gerenciador, por exemplo, set layout, new flow layout left. Aqui eu estou criando um novo construtor, nós vamos ver no código já, tá, pessoal? Eu estou criando um novo construtor, tá? E nesse caso eu estou falando que o alinhamento padrão dele será à esquerda, left. Se eu quisesse direita, lógico, né? Flow layout right, né? Então seria mais ou menos isso, ó. O primeiro cara, né? Então temos uma janela e aqui eu coloquei 3 botões, eles estão centralizados. Olha só o espaçamento. E nesse caso aqui, que é o segundo lá com flow layout left, está alinhado à esquerda, tá? Então logo mais a gente vai ver o código desse cara aqui. Vamos ver primeiro a ideia dos 3 gerenciadores principais e a gente parte para o código, tá? Então, o segundo cara é o Grid Layout, tá? O Grid Layout, como o nome sugere, ele permite a criação para nós, tá? Do nosso gerenciador de layout num formato de grid, ou seja, dividido em linhas e colunas,
tá? Então eu crio linhas e colunas. Na criação eu sou obrigado a falar quantas linhas e colunas eu desejo, dividir o meu frame, né? E aí cada objeto que eu vou colocar, cada objeto que eu instancio e coloco na minha tela, tá, no meu JFrame, ele vai colocar numa célula, tá, numa posição. Então nesse caso aqui, por exemplo, olha só, set layout, new grid layout 2,3, duas linhas por 3 colunas, igual uma matriz, né, normal, tá? 2,3, duas linhas com 3 colunas, tá? Então, e aí o que eu vou ter? Ele vai criar para mim uma matrizinha, né, com essas posições 0, 1, 0, desculpa, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Igual uma matriz que vocês viram em matemática lá, viram usar em arquitetura e em outros casos aí, né? Tá em uma matrizinha realmente, né? Se eu não excluir o número de linhas e colunas, ela vai ficar vazia, né? Quer dizer, não existe quase para nada. Então, olha só, nesse caso aqui, criamos um grid layout com 2,3, ou seja, duas linhas. Esse aqui, o only, seria o 00, 01, 02, tá? 10, 11, 12. E aqui eu inverti 3,2, então seria 00, 01, 10, 11, 20, 21, tá? Então, aqui é 2,3, aqui está invertido 3,2. E aí cada objeto, né, que a gente colocou 6 objetos, cada objeto já vai automaticamente, né, sendo colocado numa posição da célula. É um grid, né, gente, mas a ideia da matriz aqui, né, ele não vai criar tracejado, né, a não ser que eu reescreva aí o meu método para isso. Então é uma divisão lógica que ele faz dentro do nosso frame, tá? E aí a gente tem o terceiro, que é o border layout, tá? O border layout, ele divide o nosso frame em 5 zonas: North, South, West, East e Center. Então, na verdade, em cima, embaixo, à esquerda, à direita e ao centro. Esse cara é um pouco diferente dos outros dois, tá? Nós vamos ver já na programação. O flow layout e o grid layout eu crio, só defino como é que ele vai ser, no caso do flow o alinhamento, no caso do grid quantas linhas e colunas ele vai ter, e beleza. O próprio Java, quando a gente for criando, ele vai se encarregar de falar onde o objeto vai ser colocado. O border layout já não. Eu crio o construtor do border layout, então dou um new border layout, e aí quando eu for adicionar um elemento, add new JTextArea, por exemplo, eu estou colocando uma caixa de texto aqui, eu tenho que falar em qual zona que ele vai. Border layout center, tá? Então estou colocando ele aqui no centro do meu formulário. Nesse outro caso, add new JButton, ok, um botão ok. Border layout south, estou colocando ele embaixo, tá? Então nós somos obrigados aí a definir esses caras aí. Então aqui seria, por exemplo, um border layout, as 5 zonas carregadas, ó, North, West, Center, East e South, tá? E aqui eu não coloquei a zona Norte, ó. Então o que acontece? Ele vai distribuir os elementos. Se eu não tivesse colocado o Center, ia ficar um buraco aqui no meio. Se eu não tivesse colocado o South, ele ia estender esses botões aqui até embaixo, tá? O legal desses gerenciadores de layout, pessoal, é que eu posso misturar eles, eu posso combinar eles para um controle mais fino, tá? Mais preciso. Eu posso criar um gerenciador de layout e dentro do gerenciador de layout eu criar um outro container, como por exemplo um panel, tá? E dentro do panel, como ele é um container, se ele é um container ele pode ter um gerenciador de layout. Eu coloco um outro tipo de gerenciador e aí eu consigo ter um controle mais preciso da minha criação. Isso é bem legal usar os gerenciadores, pessoal. Depois tem uma outra forma, nós vamos ver, que é estático, tá? Que na verdade ele chama Absolute Layout. Quando a gente entrar no Eclipse, a gente vai ver esse cara aí. O Absolute Layout eu coloco fixo numa posição. O problema é quando para trabalhar com responsividade, tá? Quando eu uso o Absolute Layout, ele vai ficar fixo. Então, se o cara colocar uma tela extremamente grande, né, vai ficar uma sobra muito grande também. Tá? Vai ficar uma sobra muito grande também, tá? E quando eu uso os gerenciadores que são dinâmicos aí, quando eu redimensiono as minhas aplicações em termos de resolução mesmo, tá?
ele reposiciona isso dinamicamente. Tá? Então ele dá um pouco mais de trabalho, porém quando você tem essa questão aí de redimensionamento, ele dá um controle mais efetivo, tá? Mas a gente vai vendo isso daí no nosso decorrer. Bom, aqui a gente tem os nossos códigos, mas como eu disse para vocês, eu já deixei preparado aqui no JCreator, tá? Para ficar um pouco mais rápido, não ficar muito extensa a nossa aula, tá? Então olha só, vamos ver o que a gente fez aqui. Vamos entender. Import Java AWT. Então eu estou importando a biblioteca gráfica, tá? AWT, para poder criar o nosso JFrame. Eu coloquei o asterisco aqui, poderia colocar só o cara que eu interessa, né? E import Javax Swing asterisco, né? Então olha só, você consegue aqui importar a biblioteca de dialogues e a importação também da biblioteca de componentes gráficos. Public Class exemplo 2 é o nome que eu dei aqui. O primeiro é só para criar uma janela, tá? Até pulei ele, é muito simples. Uma janela vazia. Public Class exemplo 2, Extend. Opa, o que é o Extend mesmo? A nossa herança, né? Herança de quem? De JFrame. Herança de JFrame. Então olha só, eu estou criando uma nova classe chamada exemplo 2, né? A partir de herança de JFrame. Ou seja, JFrame é a classe que contém a nossa janela, que monta para nós uma janela. Então essa nossa nova classe exemplo 2, ela vai ser o quê? Uma janela, um frame. Tá? Ele vai herdar todas as características desse nosso JFrame. E aqui olha só, a gente começa a criar nossos objetos, ó, private, JLabel, e aqui no JCreator fica muito bom, né? O JLabel, olha só, é o melhor objeto possível, né? Porque é JLabel, mas ele está azul, então ele é um blue label, né? Piadinha de interna. JLabel, blue label, né? Chamei de L1, estou criando aqui então o nosso objeto, tá? Chamado L1 a partir da classe JLabel, então vai ser um rótulo. Private JTextField T1, tá? Então uma caixa de texto que eu estou chamando de texto 1, e um button private JButton B1. Então aqui nós criamos nossos 3 atributos que essa nossa classe exemplo 2, tá? Vai possuir. E aqui a gente vem quem é esse amiguinho aqui nosso mesmo? É o nosso construtor. Como é que a gente sabe disso? Horas. Ele é o primeiro método, ele tem o mesmo nome da classe e ele não possui nenhum qualificador de retorno, ele não tem void, ele não tem nada ali. Legal. Aí a gente começa a trabalhar. SetTitle. Opa, isso daqui é um método, Alexandre. Aonde que eu criei esse método aqui, SetTitle? Eu não criei ele, é verdade, nós não criamos, mas ele existe. De onde que ele veio? Olha, ele vem de JFrame, já é herança. Ele já herdou lá de JFrame. Como o nome já sugere, né, ele vai rotular aí o nome da nossa janela. SetSize, eu vou dar o nome, eu vou dar o tamanho da minha janela, 200 por 200 pixels. Aqui eu poderia usar, eu vou deixar desbloqueado a primeira vez. SetResizable, né, SetResizable. False, por default ele é true, tá? Se eu não colocar nada, ele funciona como true. Então o que esse cara ele vai fazer para nós? Ele vai dar não permitir que eu mude o tamanho da janela. A gente faz o teste já. E SetLocation 100,100, a distância dela da margem esquerda 100 pixels por 100 pixels. Aí eu vou criar agora o meu gerenciador de layout. Aqui nas próximas aulas a gente vai criar de uma forma melhor, tá? Criando um objeto para o nosso Content Panel, para o nosso frame. Mas o nosso frame ele tem um repositório principal, tá? Que é chamado de Content Panel. Tá? Então eu já estou direto aqui colocando. Depois a gente vai criar a partir de objetos nas próximas aulas. Get Content Pane, Set Layout, New Flow Layout. Então nós estamos falando, né, que esse nosso gerenciador de layout para esse nosso exemplo 2 será o Flow Layout. Aí vem lá L1, o cara criado aqui em cima, né, nosso primeiro objeto. New JLabel, Blue Label, Label, né, um rótulo aqui qualquer, né, tá? Um rótulo qualquer, tá? Então ele já vai criar, instanciar esse meu objeto e já vai rotular ele lá para mim, né? O meu T1, minha caixa de texto, new JTextField, eu estou também passando lá um valor padrão, ó. Se eu deixar em branco, ele vai aparecer em branco. A gente faz o teste já também. E o B1, o novo botão, JButton,
com rótulo de botão, né? E aqui então, esses três elementos visuais nossos, o nosso JLabel L1, nosso JTextField T1 e o nosso JButton B1, eles foram criados aí, né? Eles foram criados, tá? Só que o que acontece? Eles são objetos visuais. Eles estão instanciados, eles estão já na memória ali, criados, alocados, né? Só que para eles aparecerem, a gente precisa adicionar eles à interface gráfica. Como eu disse, é nosso frame, a gente acessa ele pelo Content Pane. Então, get Content Pane, add L1, add T1 e add B1. Estou adicionando os três elementos gráficos à tela. Como o nosso gerenciador é um Flow Layout, ele vai colocar o L1 centralizado, o T1 à direita dele e o B1 à direita de T1. Nós vamos deixar executando. E aí a gente cria um elemento desse. JFrame, aqui exemplo 2, não escrevi errado. Exemplo 2, janela. Então estou criando a partir dessa classe aqui. Estou fazendo um único exercício aqui, pessoal, numa única classe, tá? Só para não estender demais, tá? Você pode fazer separado depois também, tá? Em packages, né? Public Static Void Main, nosso método principal. Exemplo 2, então essa classe, janela igual a new exemplo 2. Estou instanciando um objeto. E aí eu quero exibir ela, janela set visible true. Então esse cara vai ter o seguinte resultado aqui para nós, ó. Compilou, olha aqui a minha janelinha. Opa. Ela está, eu dei um resizable false, ó. Então se vocês observarem, eu não consigo redimensioná-la, né, ó, não consigo mudar o tamanho dela, ó, tá? Aqui por conta da minha resolução, não sei que ficou pequena ali, ó. Mas olha só, a posição dela 100,100, tá? Olá DS, ó, minha caixa de texto, né? Meu botão, tá? Só que o que acontece? Esse cara aqui eu não consigo redimensionar. Então se eu pegar aqui agora e bloquear, tá? Eu posso mudar esses valores. Se eu deixar em branco aqui, ó, vou deixar em branco agora só pra gente ver, né? Aqui é o rótulo pra gente ver aqui, ó. Clique aqui. Clique aqui. Um label ali, ó. Layout, tá? A criatividade tá fraca hoje. Se eu rodar agora novamente esse cara, olha só. Ó, agora eu consigo redimensionar minha janela. Opa, perdão. Consigo redimensionar minha janelinha. Olha lá, agora eu consegui redimensionar, tá vendo? Ó, o meu caixa de texto ficou pequenininho, ó, porque eu não coloquei valor nenhum, tá vendo? Ó? Como não tem texto nenhum, ela ficou pequenininha, mas ela tá aqui, ó. Se eu conseguir clicar nela aqui, pequenininho demais. Não consigo nem clicar. Layout, ó, eu clique aqui, ó, e ele redimensiona, ó. A hora que eu diminuir muito, o que vai acontecer? Ó, tá centralizada, né, ó. A hora que eu for diminuindo, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai... Opa, não cabe, ele jogou para baixo, ó. Aí cheguei no mínimo dela aqui, tá? Então a gente consegue redimensionar este cara aqui, tá? Conseguimos redimensionar este cara aqui, tá? Então voltei aqui ao padrão do texto. Então esse é o nosso Flow Layout, tá? Esse é o nosso Flow Layout. Vamos dar uma olhada no outro, então. Tá, então o outro é o nosso Grid Layout. Então a gente vai mais ou menos com a mesma ideia, né? Então nós criamos ali, olha só, nós criamos uma nova classe, importamos, né, o AWT asterisco, swing asterisco, então estamos importando tudo ali. Public Class Exemplo 3, uma nova classe agora chamada Exemplo 3, e novamente Extend JFrame, herança de JFrame. Tá? Então o que vai acontecer com esse cara? Ele será criado baseado na herança. Então nosso exemplo 3 vai ser uma janela. Aí a gente cria os nossos três atributos, idêntico ao outro anterior, tá? Private JLabel, BlueLabel L1, JTextField T1, JButton B1. E aí vem o nosso construtor aqui. O que a gente fez no nosso construtor? Tá? Nós criamos ali, olha, no nosso construtor, tá? Os valores aqui também criados a partir de herança, olha só, set title, já existe de herança de JFrame, exemplo de grid layout, set size, dê um valor aqui, estabelecendo o tamanho, resizable, se eu não tivesse colocado ele por default ele é true, tá pessoal, se eu omitir isso é a mesma coisa, essa linha aqui para mim não serviu de nada, tá, porque o default dele já é true, tá, e o location 100,100, opa, eu esqueci o meu amigo aqui,
de fechá-lo, desculpa. E o location 100,100. E aí agora eu vou criar o outro gerenciador de layout. Nesse caso eu estou criando agora um grid layout, tá? E o meu grid layout que eu estou criando, eu estou especificando aí, tá? Que ele vai ser, três linhas com uma única coluna. Depois vocês testam aí também. Opa, três linhas aqui, ó. O comentário tá errado. Três linhas e uma coluna, tá? Então, get content pane, que é o nosso repositório, tá? Principal, nosso JFrame, fala que o gerenciador dele vai ser o que? Um grid layout, três linhas e uma coluna. Aí eu vou instanciar meus objetos gráficos, igual ao anterior, L1 new JLabel, label, T1 new JTextField, aqui não tem nada, ó. Olá ADS, né? New JButton, botão. Da mesma forma, o que acontece? Eu, quando crio, né, os elementos gráficos, eles são instanciados, eles estão na memória, tá? Só que eu tenho que adicioná-los dentro da minha interface. Então, get content pane, add L1, add T1, add B1. Tenho que adicioná-los ali, tá? E aí a gente vai criar exemplo 3 aqui. Exemplo 3, janela new, exemplo 3, janela set visible true. Então, o que esse cara vai trazer para nós? Ele vai criar agora, baseado no outro gerenciador, tá, de grid layout. Olha só, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para poder pegar o rótulo. Olha lá, ele está aqui, ó, tá? E aí, cada, né, como eu tenho uma única, conforme eu redimensiono, ó, esse cara chegou no mínimo aqui, ó. É o botão. Olá, DS, quarto termo, tá aqui o meu rótulo, né? Olha só, e o meu label ali que eu poderia ter colocado, tá? E aí dá para eu controlar três linhas, uma única coluna. Poderia estar criando elementos a mais. Você tem que tomar cuidado. Vocês perceberam que no flow e no grid ele cuidou de colocar cada elemento em cada posição, né? Você tem que tomar cuidado no grid, né? Se você colocar elementos aí, ou criar uma quantidade de células, né, a mais dos objetos que você vai inserir, pode ser que a tua disposição fique meio bagunçada aí, tá? E aí você tem que dar uma olhada nisso daí, tá? Como é que fica esse controle, né? Tá? E o terceiro exemplo, nosso gerenciador, é o border layout, tá? Nosso terceiro cara aí. Então vamos dar uma olhada no que acontece com ele. Bom, a mesma ideia, tá? Exatamente a mesma ideia. Então, importei as duas bibliotecas, a WT, todas elas Java e Swing. Criamos um novo cara, exemplo 4. Extend JFrame. Opa, já vi isso? Herança de JFrame. Então, esse meu exemplo 4 vai ser uma janela. Exatamente. O nosso Blue Label aqui, olha lá, L1. Nosso JTextField T1. Nosso JButton B1. E aí a gente cria o nosso construtor. Set Title, exemplo de Border Layout. Set Size 200 por 200. O nosso set resizable, se você deixar true, false, perdão, a gente não vai conseguir mudar, já vimos isso no exemplo anterior aí, né? E location. E aí o nosso content pane, tá? Então get content pane, que é o nosso gerenciador principal, tá? Nosso gerenciador principal. Set layout, new border layout. Estou criando aqui, ó, o meu gerenciador de layout. Vou tirar isso daqui, depois eu falo. Nosso gerenciador de layout. Tá? Então estou falando que ele vai ser um border layout, a gente não coloca nenhum parâmetro aqui inicial. E aí o que a gente vai fazer? L1 new JLabel, tá? L1 new JLabel. Vamos instanciar o nosso objeto, tá? Vamos instanciar o nosso objeto. Aí nosso objeto JLabel, né? Nosso Blue Label ali, tá? Depois a gente vai instanciar, tá? Depois a gente vai instanciar o nosso caixa de texto, depois nosso botão. Aí eu tenho que adicionar o get content pane add. Só que no caso de border layout eu tenho que falar onde esses caras vão. Então olha só, L1 border layout north vai ficar lá em cima no topo. T1 border layout west à esquerda. B1 border layout west. E aí, aqui eu vou chamar de exemplo 4. Exemplo 4, vou criar o meu principal, né? Então olha só o que vai acontecer quando a gente rodar. Olha lá, ele criou ali, olha só, em cima tá no norte esse cara aqui, a minha caixa de texto tá aqui à esquerda, ó. Olá ADS,
né? E o meu botão está aqui, tá? Então esse cara aqui eu tive que manipular desse jeito. Se eu colocasse aqui Salt, tá? Por exemplo, olha só, coloquei o botão embaixo agora, ó, ele já modifica tudo. Olha lá, nosso botão ficou embaixo agora, né? Ó, embaixo aqui, o espaço do center e a direita ficou alocado, né? Tá? Então esses são 3 exemplos básicos, né, para o nosso gerenciamento do nosso Flow Layout. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Obrigado por nos assistir. Segue lá o canal, clica no sininho para compartilhar. Até a próxima. Tchau!